Cristiano é simplesmente um grande homem de Deus. E a partir do momento em que eu cresci, eu começo a lembrar de algumas coisas lá do passado, quando eu era pequenina. Sabe, pai, eu me lembro que eu cabia no seu colo. O senhor sempre me levava para fazer as visitas na casa dos irmãos. Lembra, pai, quando o senhor sempre me carregava em todo lugar que o senhor ia. E o povo achava que um absurdo, porque eu era muito pequenininha e eu ficava quietinha lá, só para ficar do teu lado. Porque para mim qualquer tempo era precioso, desde que eu estivesse do seu lado. Mas aí o tempo foi passando. Quando eu tinha 7 anos, o senhor foi transferido para uma cidade. Mas infelizmente dessa vez era um local muito difícil. Era muito frio e eu não tinha escola direito. A igreja que o senhor estava era de muito difícil localidade. E o senhor não podia me levar para eu poder sofrer. E o senhor veio, conversou comigo e falou que eu não podia ir com o senhor. Mas o senhor me prometeu que todos os dias o senhor ia me ligar, ia falar comigo e todo final de semana o senhor ia vir me ver. Porém, os outros dias eu morava na casa da minha avó. E durante 2 anos a gente sofreu muito, porque foram os piores anos das nossas vidas. Porque morar longe do senhor e da minha mãe, com certeza foi aquela coisa que aconteceu, mas o senhor estava fazendo a obra de Deus e eu ia ter que entender. Lembra de quando, até hoje falam que eu sou muito parecida com a minha mãe? Eu ficava muito nervosa. Porque eu nunca quis parecer com a minha mãe. Eu sempre quis ser igualzinho ao senhor. O tempo foi passando e a gente sempre conversava. Quando o senhor tinha que mudar de cidade, eu era a primeira pessoa a saber. Eu ia não só no psicológico da mãe. A gente conversava sempre. O senhor sempre me colocava para dormir, me esperava para me dar um beijo antes de dormir e falar que me amava. Até hoje é assim, mas infelizmente eu cresci. Pai, eu venho aqui me lembrar também de um versículo que o senhor sempre me falou, que é: a igreja não precisa ver, é rapidinho. Ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, nunca se desviará dele. O senhor sempre me ensinou na palavra, sempre me ensinou, sempre, a minha vida inteira. Os anos passaram e a nossa vida sempre foi só alegria, comunhão. Eu nunca precisei mentir pro senhor, mas chegou um dia, a adolescência chegou. Aquele foi bonzinho, que era bonzinho, sempre foi. Mas se tornou um cara chato, pegava no meu pé, brigava comigo. Porém, eu queria namorar. E meu pai nunca deixou, porque ele sempre falou: sou contra o namoro na adolescência, mas você é teimosa, como todos os adolescentes são, e acham que tudo. Realmente, a gente sempre acha que sabe de tudo, da vida, tudo. Mas como eu era uma pessoa estudiosa, era uma menina que sempre temia Deus, sempre fui evangélica, sempre segui tudo isso, meu pai deixou. Aí começou os meus problemas. Meu pai também. Porque eu tinha que ter responsabilidade, mas eu era nova e não entendia nada do que eu estava fazendo. Mas o meu pai sempre me ensinou que eu tinha que estudar e trabalhar. E as demais coisas me seriam apresentadas quando eu pudesse entender, mas eu não entendia isso. E pela primeira vez que eu desobedeci meu pai, que foi querer namorar, foi que realmente eu errei. Porque a gente não pode desobedecer nosso pai, mesmo quando ele é chato. A gente tem que falar, tem que obedecer. Porque Deus não está na desobediência, Deus está na obediência. E de novo isso me ensinou a minha vida: ensina o menino no caminho que deve andar. Porque a minha desobediência entristeceu o coração do meu pai, que é um homem de Deus, e que nem não seria a vida dele para a vida de vocês. Imagina o peso que eu pegava dentro do meu coração. Meu pai chorou, meu pai se entristeceu muito. E ele sempre me lembrava que na Bíblia dizia que tudo tinha um tempo determinado, só que não podia. E ele
que eu aprendesse com os meus próprios erros. Eu sempre achei meu pai uma careta, porque ele não deixava, porque ele não queria. Então, eu tive que aprender sozinha. O tempo foi passando e eu fui aprendendo, eu fui chorando, eu fui sofrendo. Meu pai sempre ali, orando, me apoiando. Independente se eu estava errado ou não, ele sempre foi meu pai. Passou o tempo e hoje eu digo que meu pai continue sempre esse careta que ele é. Pra sempre, eu quero que ele sempre seja assim. Pois foi através da vida dele que Jesus me ensinou. Que ele me ensinou os caminhos onde eu devo andar. E é por isso que eu estou aqui e hoje eu sou quem eu sou. Pai, lembra que quando eu tinha 5 anos eu falava que ia comprar um carro amarelo esse ano? Eu não esqueci não. E um dia eu chego lá, viu? Se Deus quiser. Enfim, esse ano está sendo um ano muito especial para mim, para meu pai e para minha mãe. Esse ano eu fiz 18 anos. Sempre tem aquele peso dos 18 anos, né? Aquelas responsabilidades novas, aquelas coisas de você independente, você não precisa mais do seu pai. Mas hoje em dia eu falo, não quero ser independente, quero depender para sempre do meu paizinho, não quero isso. Esse ano eu já estou na faculdade, esse ano eu fui efetivada na empresa graças a ele. Ele sempre me ensinou, sempre falou que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ser esforçada. Me ensinou a ser o que realmente eu sou. E hoje eu estou tirando minha habilitação, inclusive hoje eu dei uma batidinha no carro dele. Mas enfim, pai, me perdoa em algum momento da minha vida que eu te fiz chorar. Me perdoa por algum momento na minha vida que eu pensei que eu era dona do meu próprio nariz, que eu pensei que eu podia ser alguém sem ser o Senhor, mas descobri que eu não sou nada. Meu pai sempre me ensinou a admitir os meus erros. Sempre foi coisa de adolescente. Coisinha que qualquer adolescente vai passar e todo mundo aqui já passou. Mas meu pai sempre me ensinou a ter caráter, ser uma mulher de Deus. E graças a ele, graças à bondade de Deus nas nossas vidas, eu tenho esse maravilhoso pai. Pai, obrigado por todas as orações, por todos os ensinamentos, por ser meu pai e meu pastor. Por muitas vezes eu reclamei já. Pai, para de ser meu pastor, pai, seja meu pai só. Não dá, não tem como. Eu tenho orgulho de quem o Senhor é. Eu tenho orgulho do pastor que o Senhor é. Eu quero seguir os seus passos. Tem aquela xícara que a gente tem em casa. Pai, pise em seus caminhos, eu seguirei seus passos. Realmente, né? Eu tenho só agradecer a Deus pela vida do meu pai, porque ele realmente é um homem de Deus e realmente ele é o melhor pai do mundo. Pra mim, né? Cada um tem seu predileto, mas o meu pai pra mim é o meu predileto. Ele foi a pessoa que Deus escolheu pra me amar, pra me apoiar, pra me fazer ser quem eu sou. E no futuro, eu quero retribuir tudo que ele faz por mim. Eu quero poder ser sempre a melhor filha para ele, o presente de Deus na vida dele. Porque eu sei que a minha mãe, ela não podia ter filhos no início. E meu pai pediu para Deus para que viesse uma filha e uma mulher. E Deus realizou o desejo do coração do meu pai. E eu sei o que eu significo para ele e o que ele significa para mim. Ser pai não é ser somente amigo e companheiro. Ser pai é também te dar bronca, é também fazer o que você não quer que ele faça, é você ficar com raiva, é você ficar bravo. Mas ser pai é te amar, é ser teu amigo, meu escudeiro. Ser pai é o que o Senhor é pra mim. Eu te amo muito e agradeço a Deus pela sua vida.